Povo de Deus, Ezequiel capítulo 31 e capítulo 32. Nós temos aqui já o final aí, dos oráculos, né, das sentenças contra as nações, é isso? 7 nações aqui envolvidas. Nós temos aí Amon, uma, Moabe, 2, Edom, 3, Filistia, 4, Tiro, 5, Sidom, 6 e Egito, 7. Né? Então, temos aprendido que esses relatos bíblicos, assim como os outros, mostram um Deus que é dono do planeta Terra, dos céus e da terra. Ele criou os céus e a terra. Mostra que ele tem projeto para o mundo inteiro. Ele domina o mundo inteiro. Lembrando que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Dois estarão em uma cama, um dormindo, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, né? Um será levado, outro será deixado, mostrando aí a questão de fuso horário. Enquanto um está na cama dormindo, por exemplo, no Brasil, o outro vai estar no campo, no Japão, por exemplo, trabalhando. Então, fuso horário. Então, a volta de Cristo é para o mundo inteiro. Logo, o projeto da salvação é para o mundo inteiro. E se a projeto de salvação é para o mundo inteiro, Deus olha, domina e tem propostas, tem cuidados, tem sentenças, para o mundo inteiro. O Deus não é um Deus nacionalista. Né? Nos estudos sobre principais e potestade, aprendemos aí as pessoas falando aí, é uma questão mais prática, né? Eu não vejo muito bem isso, apesar de deve ter, né? Eu nunca fiz um trabalho, um olhar específico sobre isso, mas acredito que tem na própria palavra de Deus, né? Aquele ensino de demônios regionais, demônios que trabalham especificamente com bebida, demônios que trabalham especificamente com drogas, com prostituição, com poder, né? Ou seja, áreas de atuação de demônios. Isso tem muito nos estudos quando se fala de principais e potestades, quem trabalha com batalha espiritual, né, com libertação, fala muito sobre isso. Eu nunca tive um olhar específico, mas eu acredito que não só a questão prática, né, mas até biblicamente possa ter realmente respaldo isso. Eu não posso afirmar nem sim, nem não. Então, por que eu estou falando isso? Porque o principal de potestade tem domínio regional, né? E no máximo de uma nação, mas Deus não, Deus é do globo e domina todas as coisas, ok? Então tá vendo aqui os oráculos. O que nós temos nesse contexto aqui de sentença? Soberba, poderio, algo que numa visão humana é impossível de acontecer. É impossível de alguém imaginar naquela época a derrota do Egito. Era impossível alguém imaginar naquela época a derrota da Assíria. É impossível alguém imaginar naquela época a derrota da Babilônia, né? E o Deus usa todos esses impérios na forma que ele quer. Ele usou a Babilônia, ele usa o Egito, ele usa a Assíria e usa todos os outros. Hoje eu estou te usando e amanhã você, né? Hoje eu estou usando você como cinto, né? Como chinelo, como juiz, como oficial de justiça. Mas amanhã eu vou usar o outro para trazer o cinto para você, para trazer a justiça para você, porque você também está desviando. Então, Deus que mexe nas peças do tabuleiro, né? Ele cria o xadrez. Ele não só cria o xadrez, mas ele mexe no xadrez, sabe mexer. Ele dá o checkmate. E ele não só dá o checkmate, como ele, incrivelmente ele tira do checkmate. Mas é possível, checkmate, checkmate. Checkmate, checkmate. Numa visão humana, para o ser humano, mas para Deus ele tira, ele refaz o checkmate. Ele acaba com o checkmate, ele cria checkmate, ele é o dono de todas as coisas. Né? Como diz aquela canção, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ok? Então, basicamente, o capítulo é esse.
e não temos muito a acrescentar. Aqui o que se destaca aqui na narrativa é esse domínio de Deus e a questão da soberba, né? Hã? E isso vai ser jogado, derribado, porque você se desviou. Vai ser usado contra o meu povo. E depois você vai ser corrigido. Então Deus é aquele que corrige o seu povo. Não é isso? Deus é aquele que corrige o seu povo. Né? Nós temos aprendido constantemente, muitas vezes, de que esse Deus não é esse Deus pintado, o Deus da Bíblia não é o Deus pintado aí na nossa sociedade. E também não é o Deus, mais uma vez repito, formatado nosso, empacotado, desenhado, não. Lá no mundo é pior, mas na igreja também, dentro da igreja, tem essa prática. As pessoas estão, sabe, formatando cada vez mais Deus. As pessoas estão moldando Deus. E o relato bíblico acaba com essas narrativas. Deus é amor, mas é fogo devorador, diz a palavra. Em um texto ele fala que Deus é amor, no outro texto ele fala que é fogo devorador. É um Deus rígido. Deus que ama, mas não abre mão dos seus princípios. Né? Ele abençoa. Repito, a empresa é dele, tem muitos benefícios. Ele tem uma filial no céu, a maior das filiais. Né? E oferece vantagens. Vale a pena. Mas tem coisa que a gente não gosta na empresa. Tem coisa que o funcionário não vai gostar, mas gostando na empresa dele, faz o que quer. Quer, não quer, tchau. Entendeu? É do jeito dele, da maneira dele, e não na nossa. Ok? Às vezes, na nossa experiência pastoral, na minha experiência pastoral, eu vejo muito isso. Eu vejo pessoas fazendo críticas sobre alguma postura tomada, sobre algum posicionamento, mas a gente conhecendo a pessoa fala, se tivesse no local dali, se tivesse como liderança, seria a mesma coisa ou até pior. Porque tem esse perfil. Entendeu? Eu sempre digo para todo mundo que às vezes nós criticamos, né? Mas quando nós estamos lá com responsabilidade sobre alguma coisa, como líder, a gente vê que o negócio é diferente. Ninguém muda, ninguém muda de um posicionamento, de um entendimento, se não tiver a convicção de que aquela mudança é a melhor. Ninguém faz isso. Você acredita que fazer determinada coisa de uma maneira vai dar certo, é o melhor caminho. Aí tem alguém que entende que não vai dar certo, não é o melhor caminho. Aí a pessoa te fala qual é o melhor caminho, de forma que vai dar certo, mas aquilo não te convence. Você vai mudar? Duvido. Você não muda. Né? Você vai continuar na sua posição. Você só vai ser convencido que não é bom se der errado, mas na teoria, teoria por teoria, suposição por suposição, você vai ficar na tua suposição. Você vai ficar na sua teoria. Por que eu estou falando isso? Porque o ser humano é assim. Não mais Deus. For fazer uma relação com Deus, aí piorou tudo. Se eu e você somos assim, quem dirá Deus? E o Deus que não é limitado igual nós. Nós, limitados como somos, temos essa atitude. Imagina um Deus que é ilimitado e que conhece todas as coisas. Percebe? Então é isso, não há muito o que falar aqui nesse texto, pelo menos no meu coração não veio outras coisas. Você sabe, né? Eles estão no período para exílio, aí daqui a pouco 70 anos, né? Eles vão sair do exílio. Lá no exílio ainda vai ter o livro de Daniel, nós vamos chegar no livro de Daniel, não é isso? E aí depois eles vão ser libertos em etapas, né? Voltar para a terra lá através de Esdras e também através de Zorobabel, depois numa leva com Esdras, tá vendo? Sempre em etapa, eles vão para lá em etapa e saem de lá em etapa. Vai ser uma etapa com Zorobabel, outra etapa com Esdras, depois mais um pessoal com Neemias.
né? O Zorobabel é o homem da liderança lá, que vai caminhar para levar o pessoal até a Terra Prometida. O Eja é uma pessoa, o Zorobabel é o homem da questão religiosa, do líder que vai conduzir a volta, e a questão ali religiosa. O Esdras é aquele líder mais voltado na questão do templo, né? O Zorobabel é aquele líder, né, que vai conduzir, né, o pessoal no deserto, e vai começar a construção do templo, reconstrução. O Esdras vai se preocupar mais com o aspecto religioso, vamos dizer assim, e o Neemias vai se preocupar mais com a questão da segurança, através do muro, né? Esse povo vai começar a reconstruir o templo, aí depois vai de novo por perseguição, interromper a construção do templo, e aí Deus vai trazer, vocês estão com medo por quê? Vai trazer a exortação, eu quero que meu templo seja reconstruído. Esse templo vai voltar a ser reconstruído. Lá no Novo Testamento, esse templo vai ser ampliado por Herodes, tem questão política do negócio. Aí depois, já no Novo Testamento, depois que Jesus veio, que ele morre, lá no ano 70, ele morre no ano 33, né, segundo os dados. Lá no ano 70 depois de Cristo, esse templo vai ser de novo destruído. E esse templo está, depois de construído de novo e destruído de novo, até hoje os judeus aguardam a reconstrução dele. Percebeu? Então começa lá com o tabernáculo, lá no deserto, caminhada, monta de modo do tabernáculo. Chega na terra prometida, o tabernáculo permanece por um tempo, mas logo depois, já que não tem mais sentido ter tabernáculo, ele vai ser construído o templo de Salomão, vai sair do aspecto precário de tabernáculo para templo de Salomão. O templo de Salomão vai ser construído, e esse templo de Salomão vai ser destruído, né, pela Babilônia, e aí ele vai ser reconstruído no período pós-exílio, né? E ele vai ser ampliado por Herodes já no tempo de Jesus, e depois, no ano 70, esse templo de novo vai ser jogado abaixo. E agora os judeus estão aguardando a possibilidade de o reconstruir, e as perspectivas escatológicas é de que esse templo será de novo erguido nos tempos dos fins. Ok? Uma recordação rápida aí do histórico, visto que praticamente não temos conteúdos novos para trazer nesse capítulo 32, 31 e 32. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.